A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, preciosos do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Eu desejo que neste momento você esteja sendo alcançado pelo favor do Senhor. Este favor maravilhoso, esta graça que mexe, que muda as nossas vidas. Este Deus que cuida de nós. Este Deus que manda lhe dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Este Deus maravilhoso, que conhece os mais profundos dos nossos pensamentos e que nos ama com amor eterno. Graça e paz, bem-haja pela sua vida. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu amor em estar sempre sintonizado com a Igreja Evangélica Cristo Vive. Nós sabemos que este programa, se você está nos assistindo pela TV, pela internet, pela rádio, qualquer veículo que esteja chegando até você, este programa é um bálsamo que cura feridas físicas e emocionais. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar cadeias, livrar de opressões, curar, transformar, abençoar. Esta palavra que nós servimos não é um livro caquético, não é um livro obsoleto, não é um livro ultrapassado. A Bíblia Sagrada é um manual de vida para aqueles que creem, para aqueles que o conhecem, para aqueles que dependem inteiramente do Senhor. Este Deus maravilhoso que conhece agora, que sabe agora quais são as suas necessidades. Este Deus que cuida de você. Este Deus que tem o melhor preparado para você. Muitas vezes você se encontra, e foi o tema do congresso que tivemos agora, do ano de 2016, o Congresso Feminino, o Congresso Chail, que dizia como quebrar cadeias, como se livrar de opressões. E existe uma fórmula, sim, existe uma fórmula. Esta fórmula, ela não é uma forma mágica, não é uma poção que você faz, aquela poção mágica, não. Ela é algo simples, que está ao alcance de todos. Talvez você esteja passando por tribulações e batalhas difíceis, inimigos à sua volta, quais sejam, o inimigo de uma doença, o inimigo de uma família que está passando por dificuldades financeiras, emocionais, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pensamento acelerado. Você precisa de muitas coisas, você precisa de tudo e você nunca está satisfeito com nada. Enfim, eu não sei quais são as suas necessidades. Talvez a sua necessidade agora seja de ser confortado, de ser colocada no colo do Senhor, de descansar em Deus. Nós, às vezes, somos pegos de surpresa pelas adversidades da vida. Semana próxima passada, nós fomos pegos de surpresa quando um amiguinho da escola dos nossos filhos apareceu com um tumor ósseo. Foi uma bomba na vida daquela família. E qual foi a minha surpresa que o meu filho falou: mamãe, ele é um amigo, um dos amigos que eu tenho. O que nós podemos fazer? E nós nos unimos em oração, orando por aquela vida. Por quê? Mas só a oração, não é só a oração, é a oração. A oração que faz com que Deus mova estruturas, com que Deus liberte, com que Deus cure. Mas você tem que crer. Alguns podem pensar que estão vivendo flores. Olha, que bom que você nessa hora possa estar vivendo com campos, com flores. Mas às vezes você não pode ver as flores, porque você não enxerga mais. E eu li essa semana próxima passada um conto muito interessante de um casal de orientais. Estavam casados há cerca de 50 anos, convivendo um com o outro, e essa senhora veio a ficar cega.
E disse que o marido, ela sempre gostou muito de flores. E ela chorava muito porque ela não conseguia mais ver as flores. Eles eram agricultores e eles faziam plantio de flores. E o que esse homem passou fazendo durante muitos anos? Ele começou a plantar flores à volta da casa, de toda a casa, toda a parte, todo o quintal era imenso. Ele plantou flores. E chegou a primavera e essas flores, obviamente, desabrocharam. E ele disse assim: a minha amada não pode mais ver as flores, mas ela pode sentir o cheiro que elas exalam. Então, por mais difíceis que as situações possam ser, por mais de repente que elas possam vir, sejam prisões, sejam aflições, seja o que for, Deus pode fazer com que as coisas mudem. Deus pode criar no coração de quem se ama a possibilidade de não ver mais, mas de sentir o aroma, de usar os outros sentidos para ver beleza na vida. Quantas vezes você tem tudo ao seu lado, mas o tudo não é o bastante. Você pediu tanto a Deus as coisas, seja o que for, uma família, um marido, uma esposa, filhos, uma profissão, a sua lucidez, a sua família, a sua harmonia de trabalho, o seu ambiente. E o que você tem feito para transformar isso num aroma agradável? Eu não faço nada a não ser reclamar. Nós já temos falado sobre isso. Pare de reclamar. Pare de lamentar. Comece a agradecer. E as coisas, quando estiverem dificílimas, ore ao Senhor. Você quer ver isto? Foi o tema do nosso congresso e eu sugiro que você acesse a nossa página de internet www.igrejacristovive.com.br, que você tem todo o congresso, foi gravado, filmado, do louvor, do início ao fim. Nós temos visto Deus libertar pessoas com esta chave que eu iniciei o programa falando, que está ao alcance de todos. Talvez você não possa trazer alegria para quem você ama plantando rosas à sua volta. Não são flores que vão resolver o meu problema. Eu não sei o que vai resolver o seu problema. Quem sabe é Deus e Ele pode resolvê-lo. Ele pode fazer todas as coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, são as vivências dos apóstolos, né? Que atos são esses? São os atos que os apóstolos viveram e passaram. Diz a palavra do Senhor que Pedro e Tiago, por pregarem o Evangelho, eles foram jogados no cárcere. Diz que Tiago foi morto ao fio da espada, mataram Tiago. E Pedro foi preso, foi levado ao cárcere. Capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Diz que quando Herodes, que tinha mandado prendê-lo, estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Veja bem, um servo de Deus que fora preso por pregar o Evangelho de Jesus, viu Tiago sendo morto e ele foi preso. E diz a palavra que tinham 16 guardas, eram quatro sentinelas formados por 4 soldados, eram 16 pessoas para guardar este homem de Deus. Diz que prenderam-no no cárcere, prenderam as suas mãos, botaram correntes nele e diz que ele dormia. Como pode uma pessoa presa, que acabou de ver um amigo sendo morto, dormir? Que mistério existe nisso? Que mistério existe quando você percebe que as coisas estão muito difíceis? Como diria o carioca, está tudo russo. Não vou falar que está russo não, para não parecer que é discriminação. Está tudo preto. Não, preto não, que também é discriminação. Está tudo branco, está tudo difícil.
Pedro dormia. E diz que havia, versículo 5, havia oração incessante a Deus pela vida de Pedro. E vem versículo 7 e diz o seguinte: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, eu disse que eram 4 de 4. Depois de terem passado por 8 homens, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o que lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. A expectativa daquele povo e de Herodes era, assim como fizera talvez como Tiago, matar a Pedro, mas a igreja orava incessante, a oração incessante. Não é você orar um pouquinho, mas eu já orei tanto e o meu filho não largou a droga, mas já orei tanto e o casamento não deu certo, já orei tanto e a saúde não está 100%. Ora mais, ora incessantemente. Porque você viu dizer que Pedro dormia, ele estava algemado, estava preso, que o anjo falou: põe-te de pé. E imediatamente caíram as cadeias. Eles foram passando, diz que se iluminou, porque os cárceres antigamente eram escuros, úmidos, sem ar, sem luz e às vezes fétidos. Não tinha como, não tinha alternativa, humanamente não tinha alternativa. Mas Deus mandou um anjo que iluminou o lugar. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai iluminar teus olhos para que você veja a saída. Diz que eles passaram por uma sentinela, por 2 sentinelas, ou seja, passaram por 4, passaram por mais 4, e deram com o portão, e o portão não estava aberto, estava fechado. E o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que automaticamente, naquela época não tinha portão automático não, você toca no controle remoto e abre. Tinham anjos poderosos abrindo portas, assim como Deus irá fazer na sua vida. Deus pode, Deus faz, mas é necessário que você ore ao Senhor incessantemente. E atenção, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você vem na igreja, vai na cartomante, na quiromante, se você divide o foco, não espere nada, porque Deus, ele é primaz, ele quer primazia, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele diz que a glória dele ele não divide com ninguém. Então chega de viver dividido. Venha para o nosso ministério, sirva esta graça maravilhosa que muda a estrutura. Ore incessantemente. E antes de terminarmos, eu quero que você veja uma outra passagem. Um outro apóstolo que passou pelas mesmas coisas. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Atos 16. Aí já não é mais Pedro e Tiago, é Paulo e Silas. Abra sua Bíblia. Então, outros homens de Deus, Pedro e Tiago. Tiago fora morto, Pedro fora liberto pela oração. Veja bem. Agora vamos para Paulo, pregador da graça de Deus, aquele que foi levantado para os gentios, que somos nós. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Silas, eles foram açoitados e presos. Vendo seus senhores, ou seja, o que estava acontecendo aqui? Paulo e Silas estavam andando para um lugar de oração. Encontraram uma moça que fazia adivinhações. Diz a Bíblia que ela dava muito dinheiro para aqueles homens. Ela trabalhava para homens adivinhando a vida de todo mundo.
E diz que Paulo e Silas já estavam cheios daquele espírito demoníaco, porque o diabo, com seus demônios, ele também adivinha coisas. Você vai numa pessoa que nunca viu, ela te diz a tua vida todinha, como é que ela sabe? O diabo tem os seus anjos e faz isso. Essa moça era uma serva que fazia adivinhações, expunha vidas, para o bem e para o mal. E Paulo chega e diz, olha, chega, espírito maligno, sai dessa vida. E diz a Bíblia que ela foi curada, foi liberta. Os donos dessa moça, né, ou digamos assim, os seus patrões, ficaram furiosos e mandaram prender Paulo e Silas, porque eles estavam indo orar e estavam sendo importunados por aquele espírito maligno. Diz que eles foram presos. A Bíblia diz aqui em versículo, então diz que vendo seus senhores, que eles desfizeram a esperança do lucro, porque aqueles homens só queriam, e às vezes você vai com o coração super aberto num lugar e as pessoas só querem o seu dinheiro. Dizem o que você quer ouvir, te põe medo, ou então te dão muitas esperanças. Diz a palavra do Senhor, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando aos pretores, que eram responsáveis pela justiça do local, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando os costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu com os pés no tronco. Por volta da... Aí vem aqui. Agora dê uma pausa para mim, me dê 30 segundos. Estava, como eu disse, russo, preto, estava difícil a situação. Estava bem complicada a situação. Homens de Deus, fazendo bem, mas porque impediram o lucro, não é assim quando você é evangélico e as pessoas lhe propõem coisas erradas, você diz, eu não vou fazer porque eu sou evangélico. Aí você começa a ser julgado, você é açoitado, você é crente, isso é bobagem, você tem que ser como nós. Mas eles se mantiveram firmes. E o que aconteceu? Diz que eles foram presos no cárcere interior, que era uma parte que ficava embaixo dos cárceres das prisões, era um lugar muito mais difícil. Mas vamos continuar, porque aqui é que está a beleza da chave que eu lhe disse no início do programa. Diz a palavra do Senhor, que os prendeu, diz que o carcereiro, né, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Já não podia estar mais difícil estar preso, ainda foram presos no tronco. Diz que por volta da meia-noite, aleluias, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amados, Deus, através da oração, pode soltar cadeias de todos. Soltaram-se as cadeias de Paulo e Silas. Eles estavam presos no tronco, mas o que eles estavam fazendo? Diz que eles estavam orando por volta da meia-noite. Às vezes, em vez de você estar dormindo, ou se enchendo de calmantes, dizendo que está com insônia, vai orar a Deus para que as cadeias, até a cadeia da insônia, da opressão, da depressão, da tristeza, dessas doenças que hoje aparecem, o mundo está em convulsão, nunca se viram tantas síndromes, tantas doenças. Insetos transformando a vida de seres humanos, trazendo males para crianças inocentes. Enfim, o mundo está aprisionando a humanidade. E sabe o que solta? A oração. Diz que Paulo e Silas oravam e cantavam, adoravam a Deus. E tudo se abriu. Sequência, depois você vem em sua casa, diz que o carcereiro ficou tão apavorado que tentou se suicidar. Paulo e Silas dizem, não faça isso porque todos estamos aqui. Quando você começa a orar, todos à sua volta são beneficiados, são soltos
de opressões e cadeias. Mas eu faço o quê? Eu começo a falar, você começa a orar, conversar com Deus, contar para Deus o que te vai dentro da alma, do coração, da vida. E as cadeias se abrem. Diz que eles foram soltos. E não só foram soltos, saíram correndo ou fugiram, porque Deus não quer que nenhum filho seu viva fugindo de nada. Tem que enfrentar situações. Diz que Paulo ainda cobrou daqueles que tinham feito com que eles fossem presos, que viessem pedir desculpas, porque eles eram cidadãos romanos. E eles saíram com honra. Então Deus quer que você saia com honra das situações que sobrevêm difíceis à sua vida. Mas é necessário que você ore ao Senhor. Que você, Pedro dormia tranquilamente, preso todo lá algemado, dormia. Deus o livrou. Paulo e Silas, eles não dormiam, eles cantavam louvores. Ou seja, Deus quer que você descanse nele, que você ore e confie, porque Ele está no controle. Então, em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu profetizo sobre a sua vida, que todas as cadeias caiam agora, que se abram os portões que estiveram fechados até agora na sua vida. Eu não sei quais são, mas Deus sabe. Ore agora ao Senhor, porque Deus faz mais. Deus vai te levar em segurança e em honra para o lugar que você tem que ir. Creia nisso. Não duvide, porque se creres, diz a palavra, verás a glória de Deus. Creia. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.